Vamos então falar de pontuação. Lembrando, né, que quando a gente aprende as orações coordenadas, subordinadas, um dos objetivos principais é aprender a pontuar o texto. Porque quando você cria essa relação entre essas orações, né, ou seja, às vezes uma oração é sujeito de uma outra, ou uma oração está dando tempo de uma outra, ou está dando, adjetivando, né, dando uma especificação a um termo daquela frase, essas relações são estabelecidas também pela pontuação que é dada à frase. E aí existem umas regrinhas para isso, a gente vai dar uma revisada nisso agora, tá? Muito bem, vamos lá. Deixa eu minimizar aqui. Ok, então a gente vai falar de pontuação com relação às orações adverbiais. Lembrando, né, que a gente tem lá as orações subordinadas, substantivas, né? Ou seja, quando uma frase serve de sujeito para um verbo, quando uma frase serve de complemento para um verbo, neste caso você não pode colocar vírgulas entre essas frases, porque a gente já estudou que a gente não separa sujeito de verbo, nem o verbo do seu complemento, tá? Então, mesmo quando isso é uma oração, isso não deve acontecer, a gente já conversou sobre isso lá. Quando a gente fala das orações adverbiais, aquelas que dão ideia de tempo, de modo, você vai normalmente observar essas frases pelas suas conjunções, né? Por exemplo, se eu tenho um quando começando uma frase, significa que ali vai dar uma ideia de tempo, né? Então, o Brasil quando, ou seja, eu vou especificar o momento. Então, aquilo ali significa que é uma oração adverbial, né? Lembrando que a gente falou também que às vezes essas orações não aparecem com a conjunção explícita, mas você consegue facilmente subentender aquilo, né? Então, se eu falo assim, quando o Brasil, quando foi colonizado, né? Então, eu posso dizer assim, o Brasil, ao ser colonizado, tá vendo? Eu não tenho a conjunção ali, mas você consegue perceber que ali você tem uma relação de tempo sendo expressa ali. E a gente vai revisar agora a questão da pontuação, que é um dos aspectos mais significativos nisso tudo, tá? Então, vamos lá. Quando a gente tem uma oração adverbial, ou seja, um advérbio, vamos colocar primeiro na ideia do advérbio para você entender, né? Vamos supor que você tem um advérbio hoje, que você queira colocar numa frase, eu vou fazer uma frasezinha simplista, assim. Você tem, hoje vamos lutar por igualdade, tá? Esse hoje, que dá uma ideia de tempo, ele pode ser colocado em diversos pontos dessa frase, porque ele não é nem o sujeito, nem verbo, nem complemento. Ele acaba podendo se deslocar, né, para vários lugares dessa frase. Então, eu posso dizer, precisamos lutar por igualdade hoje. Eu posso dizer, precisamos hoje lutar por igualdade. Então, é a possibilidade, né, de você colocar esse hoje em vários lugares. A mesma coisa acontece quando você tem uma oração, uma frase que expressa essa ideia de tempo, de possibilidade, né, de todas as orações adverbiais que a gente estudou. Então, qual a questão da pontuação com relação a isso? Quando você coloca essa oração subordinada depois da oração principal, ou seja, daquela oração que você está estabelecendo tempo para ela ou condição para ela, se você coloca a oração subordinada depois, você tem a opção de colocar vírgula ou não, tá? Então, eu tenho aqui, é preciso planejamento para sair de férias, ou seja, aqui é finalidade, né? Vocês usam muito lá na proposta de intervenção, para que isso aconteça, né? Para se solucionar o problema. Então, quando você tem essa oração de finalidade aqui, se você colocar ela depois da principal, é opcional a sua vírgula. Agora, se você for escrever esta oração e você quiser dar mais destaque para essa informação extra, ou seja, você quer dar mais destaque para a finalidade, você pode começar o período com ela. Então, você pode escrever para sair de férias é preciso planejamento. Nesse caso, você observa que já teve uma pausa ali, mas mesmo que não houvesse, né, você não percebesse essa pausa, a gramática diz que ao transferir essa oração para o início do período, você precisa separá-la por vírgulas, tá? Ou seja, se a oração subordinada estiver depois da principal, você escolhe colocar vírgula ou não, mas a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco também, essa escolha.
Agora, se você colocar ela antes da principal, com vírgula. E também se você colocar ela no meio da principal, né? Você pode começar a frase dizendo: é preciso, tá? E aí você lembra de dar essa informação extra, vírgula. Você dá informação extra, para sair de férias, vírgula de novo, e continua a frase que você estava fazendo antes. É preciso o quê? Planejamento. Ok? Ou seja, galerinha, se você mantém a oração subordinada no lugar, ou seja, no lugar mais comum, né, que seja colocá-la depois da oração principal, você então não precisa colocar vírgula, fica uma opção sua. Agora, se você você deslocar essa oração para algum outro lugar relacionado à oração principal, ou seja, antes da oração principal, ou no meio dela, vírgula ali, ok? Muito bem. Quando a gente fala dessa questão da opção de colocar uma vírgula na oração subordinada, adverbial, posterior à oração principal, a gente precisa pensar um pouquinho nessa questão de opção. Quando a gente fala de opção, gente, não quer dizer assim, qualquer coisa está válida. Não. Uma opção é aquele momento em que eu vou avaliar se aquela vírgula cabe ali ou não, se eu quero destacar aquela informação principal ou não. Então, no caso dessa frase aqui, um vírus tem que se instalar na célula para sobreviver. Tá vendo? Na hora que eu leio isso, né, me confunde um pouco essa ideia do para sobreviver. Quem vai sobreviver? A célula, o vírus, né? Então, o que eu faço? Eu coloco a vírgula para que eu tenha justamente essa pausa e esse tempinho para o meu cérebro captar a informação. Então, eu vou ter um vírus que tem que se instalar numa célula para sobreviver. Ok? Então, mesmo sendo opcional, às vezes é preciso que você pense na hora de escrever o seu texto se cabe ou não a vírgula ali. É claro que se você estiver fazendo uma questão discursiva, né, e a vírgula estiver ali, você vai dizer que está certo. Se não estiver, você pode dizer que está errado. A não ser que o enunciado te dê a possibilidade, né, para pensar se aquilo ali, que o outro escreveu, poderia ser feito diferente ou não. Agora, no caso do seu texto, como eu disse, você vai realmente colocar a vírgula quando você perceber que ela é necessária, ok? Muito bem, então, orações adverbiais, tá depois da oração principal? Escolha a sua. Tá antes da oração principal? Tem que ter vírgula. Tá no meio da oração principal? 2 vírgulas, né? Para separar ali e não quebrar o raciocínio da oração principal. Certo?